pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho de como foi montar esse espaço, né? E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é: Elisângela, por que você quis ir para a estética nessa altura da vida? Bom, para quem não me conhece, né, eu primeiro fiz educação física lá quando eu era bem jovenzinha, 17, 18 anos. E quando eu terminei a faculdade, eu estagiei o período todo em secretaria de saúde, em recuperação hospitalar, em treinamento cardiovascular. O meu foco era a saúde. Alguns anos depois, por outros motivos, eu quis fazer algum outro curso na área da saúde. E aí eu fui para enfermagem. E foi paixão à primeira aula. Tem amor à primeira vista? Tem amor à primeira aula. E desde aquela primeira aula, que eu me lembro até hoje, com a professora Elda Bucinga, foi ética na enfermagem, o coração bateu forte. Fiz a minha faculdade de enfermagem, terminei e ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer. Depois eu acabei me especializando em gestão e avaliação dos serviços de saúde. Depois eu fiz enfermagem do trabalho e entrei na Petrobras. Estou há 19 anos na Petrobras, ainda estou lá, tá? E sempre procurei um desafio, alguma coisa para eu fazer fora de lá, porque eu falava assim, tá, vai chegar uma hora em que eu vou me aposentar e eu vou fazer o quê? E eu sempre quis fazer algo assim, que fosse mais feliz, mais alegre, mais leve. E já decorei festas, já fui fotógrafa de parto, gestante. A minha formação em enfermagem eu sou enfermeira obstetra. Então, assim, essa área sempre me encantou. A gestação, o puerpério, então fui ser fotógrafa. Aliás, esse consultório aqui, onde eu tô, era o meu estúdio de fotografia. O mesmo local onde hoje é a clínica, já foi meu estúdio de fotografia. Uma hora eu conto essa história pra vocês. Enfim, cheguei na estética, tá? Quem me conhece, né, desde a infância, adolescência, vida adulta, aí sabe que eu nunca fui vaidosa, que pena. Deveria ter sido, gostaria de ter sido. E somente, pessoal, aos 50 anos, é isso mesmo, aos 50 anos, eu me dei o direito de ir lá e fazer o meu primeiro procedimento estético. É claro que durante a vida eu ia lá fazer as unhas, né? No máximo a sobrancelha, cortar o cabelo. É isso que a minha história de vida me permitiu conhecer e viver da estética. Unhas, sobrancelhas, cabelo. Eu não conheci que você cuidava da sua pele, que você cuidava da parte interna da sua pele. Eu não conhecia, apesar de ser profissional de saúde, apesar de estar sempre bem rodeada, apesar de ter uma renda razoável quando a gente se compara com o restante dos brasileiros, não era esse o meu foco, tá? Eu nunca liguei muito pra maquiagem, nunca liguei muito pra estar bem arrumada e tal. Mas aos 50, e não foi por interesse estética, foi por saúde. Eu tenho algumas doenças autoimunes e uma delas é a síndrome de Sjögren, que resseca alguns dos meus órgãos internos, né? E lá nessas, aos 40 e poucos anos, eu fiquei muito ressecada. Olhos, vagina, pulmão. E aí eu comecei a fazer laser, aplicação de laser para os olhos, para estimular a produção das glândulas lacrimais e aumentar a umidade dos meus olhos. E depois eu precisei fazer a minha primeira aplicação de CO2 para a parte intravaginal. E quando eu fiz a primeira aplicação de CO2 na parte intravaginal, isso mudou tanto a minha vida, mas tanto a minha vida. E foi no mesmo dia. Eu lembro que eu saí do consultório na parte da manhã e na parte da tarde eu era outra mulher. E eu chorei muito aquele dia, porque é um procedimento que não é um precinho baixo, assim, que todas as pessoas conseguem pagar. E eu achei um absurdo como que algo que muda tanto a vida das pessoas não pudesse ser mais acessível. E infelizmente ainda não é, pessoal. E quando eu saí daquele consultório, eu disse, eu quero estudar mais sobre isso. Na minha cabeça ainda era só saúde. E quando eu fui procurar saber, eu vi que tinha uma vertente da estética também. E que outros profissionais, além dos médicos, poderiam estar fazendo. O enfermeiro, o biólogo, o esteticista, os farmacêuticos. Pode ter mais alguém aí que eu tô esquecendo, tá, pessoal? Mas eu olhei pra mim enquanto enfermeira. E eu falei, uau! Eu fiz enfermagem e obstetrícia, eu sempre gostei das gestantes, eu sempre gostei do puerpério. Eu já trabalhei alguns anos com a saúde da mulher, apesar de ter ficado bem lá atrás.
Sempre li muito, sou curiosa, estudei bastante. Por que não? E foi assim que eu procurei estética. Por conta de um procedimento que eu fiz em busca de melhorar uma condição de saúde minha. Tá? E que prazer foi conhecer estética, né? E eu falo assim que Deus colocou as coisas muito seguidas, muito arrumadinhas para que eu pudesse estar lá. Assim que eu decidi, eu procurei o que eu tinha que fazer. Bom, a primeira coisa você vai ter que fazer uma especialização nova. Então eu corri atrás, onde é que tem essa especialização? Qual é o melhor lugar para fazer essa especialização? Eu fazia questão de um curso que fosse presencial, porque eu queria muitas horas práticas, né? Tinha algum tempo já que eu estava sem estar no meio acadêmico, sem estar aprendendo uma coisa nova. Então eu procurei, encontrei a UVV, né? Eu estou lá terminando a graduação, a pós-graduação na UVV. E como quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar. O que eu fiz? Peguei o cronograma da faculdade, da pós-graduação, e a primeira aula era o quê? Gerenciamento de pele. Uau, então eu fui estudar tudo sobre gerenciamento de pele. Li livros, li artigos científicos, fui para o PubMed, fiz alguns cursinhos fora na internet, né? Alguns cursos online, procurei conversar com pessoas que já estavam no mercado. De fato que na primeira aula, gerenciamento de pele, eu cheguei lá com uma boa bagagem teórica e de troca com as pessoas. Assisti a aula, paixão. Poucos dias antes, até da pós começar, ia acontecer um congresso de enfermagem estética promovido pelo Corém aqui do Espírito Santo. E eu participei. E aí, meu amigo, se um dia eu não conhecia esse negócio, se um dia eu tive qualquer dúvida, acabou ali naquele congresso. Ali eu decidi que sim, eu quero fazer essa especialização, sim, eu consigo unir coisas que eu gosto com coisas que eu acredito que possam mudar a vida das pessoas, da sociedade, e unir tudo que eu já fui. E quando eu fui para a estética, de fato, eu retomo tudo que eu fui lá atrás. Eu uso tudo que eu aprendi quando eu fiz a faculdade de educação física, eu uso tudo que eu aprendi nos primeiros estágios da vida, onde eu fui trabalhar a atividade física com o objetivo de promoção de saúde. Eu uso tudo que eu trabalhei nesses 19 anos na Petrobras, que é relacionamento com pessoas, que é saúde preventiva, saúde coletiva, que é bem-estar, que é estar bem consigo mesmo. Eu uso tudo que eu aprendi durante o tempo em que eu trabalhei com saúde da mulher, eu uso o que eu aprendi quando eu trabalhei com o puerpério, com a saúde masculina, enfim. Eu vi que Deus escreveu a minha história de forma que eu chegasse aqui. E eu estou muito feliz de estar lá, já passei um pouco agora do meio da pós e conheci pessoas muito competentes, conheci professores maravilhosos, conheci a clínica, consultório, estúdio de outras pessoas, corri atrás do mercado, já fiz outras feiras, seminários, congressos e a estética, eu sei que com ela eu vou conseguir ajudar outras pessoas e a estética tem me ajudado. Eu ainda estou numa fase bem crítica das doenças autoimunes e a gente sabe que ela é evolutiva, ela é crônica. Eu tenho dias maravilhosos e tenho dias muito desafiadores e como eu sempre tive muito prazer em aprender, eu tenho conseguido encontrar prazer nessa nova ciência, encontrado prazer na ideia de servir ao outro, de melhorar a autoestima das pessoas. Então, assim, para mim tem sido muito agradável. Eu tenho conseguido montar a minha sala, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu estou hoje com um consultório montado, com a minha sala de procedimentos, com a minha sala de atendimento, anamnese, e estou estruturando, né, legalmente a clínica. Não atendo ainda pessoas de fora, né? Eu tenho brincado, não. Eu tenho exercido mais com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que me conheciam. E quer saber, é um privilégio poder ouvir de todas as pessoas que conviveram comigo o seguinte: olha, eu sei que tudo que você se propõe a fazer, você vai fazer da melhor forma que existe. Então, eu confio em você e eu só vou esperar você terminar porque eu vou ser sua cliente. E as minhas amigas têm me dado esse privilégio, as amigas delas têm conhecido e é um desafio para mim daqueles bem gostosos. Toda vez que eu vejo algum caso, eu estudo aquele caso, eu me empenho naquele caso, eu corro atrás, de forma que se eu não puder fazer, se eu não souber fazer, eu sei orientar e sei ajudar essa pessoa a procurar quem sabe, quem pode e quem está mais apto a realizar um procedimento ou outro. Mas eu quero convidar você a estar nessa jornada junto comigo, a conhecer os procedimentos que eu já faço, a descobrir a importância da estética
E o meu maior objetivo, que está ali no nome da clínica, que é Harmonize Estética Clínica Avançada. Eu não consigo fazer estética sem fazer saúde, eu não consigo fazer estética esquecendo a enfermeira que eu fui, que eu sou, e eu não consigo fazer estética sem olhar integralmente a pessoa. Então, é impossível eu olhar para o seu rosto sem questionar como é que está o seu hemograma, sem questionar como é que estão os seus hábitos de vida, como é que está o seu sono, como está o seu nível de estresse, como está a sua atividade física. Não dá para olhar para a cor do seu cabelo, para a textura do seu cabelo, para as manchinhas da sua pele, se você está com uma preguinha de gordura maior ou menor. Eu tenho que olhar o tudo. E essa sou eu. Tenho me tornado a Elisângela, enfermeira esteta, muito curiosa, com um desejo enorme de aprender e de proporcionar mudança de vida, na minha vida e na vida das pessoas. Então, vem comigo nessa jornada e espero que seja um prazer. E quem sabe amanhã você pode estar aqui, sendo meu cliente, e que eu possa aprender e ensinar um bocadinho de coisas para vocês. Beijo!